Oi, e aí, tudo bem? Como de verdade você tá no dia de hoje? O mundo, a vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha. Um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Hoje o Supercast, são histórias de superação, assim como a sua, está aqui com Elo e Stênio. Sejam muito bem-vindos aqui. A Elo e o Stênio têm uma história muito profunda e verdadeira de transformação individual e together, juntos. Bem-vindo, boa noite para Boa vocês. São meus noite. amigos, mas vocês vão conhecer a história deles. Boa noite. Boa noite, Amandinha. Prazer estar aqui, Prazer. Amanda. Obrigada. Muito bom estar aqui, participando desse momento. É Aê! uma honra, né? Pra mim Participar é desse uma novo honra. ciclo da sua vida. Obrigada, muito obrigada. Para mim é uma honra. Eu vou contar um pouco, só contextualizar a história de vocês. Cada um viveu um processo. A gente vai falar hoje bastante aqui de processos, né? Uma palavra tão gostosa, né? A gente acha tão prazerosa tantas vezes, né? Viver não é tão Então. gostoso. Mas a gente vai falar de processos e os processos que vocês enfrentaram separadamente. O processo da espera também, né? Gente, se alguém tá esperando, fica aqui que vocês vão ver o que é a esfera. Tem alguém aqui que esperou bem mais que outra pessoa? Tem. É a vida, né, gente? Às vezes não esperam mais. Espera em Deus, confia em Deus. Quem Mas espera sempre alcança. aí, ó. Tem uma música assim. Bom, eu vou soltar um cronômetro. Vocês vão contar com o maior número de detalhes durante. Pode começar. Vai começar pelo Stênio. O maior número de detalhes da sua vida em 4 minutos. O seu cronômetro vai aparecer aqui na tela, você pode ir falando. E aí a gente só vai cronometrar quando estiver chegando ao fim. Olha, tá, acabou seu tempo. E depois é Elô, porque aí as pessoas que estão lá vão entender a história de vocês. Como. Porque a gente às vezes acha que a vida é. Nossa, hoje mesmo eu escutei. Ah, eu tava escutando um podcast que a menina tava falando. Ah, e a pessoa fala, de repente. Ela assim, nossa, eu não consigo escutar essa frase e achar normal. De repente, nada, muita coisa aconteceu até esse de repente acontecer. E de fato, eu acho que só o de repente quando tem uma intervenção divina. Mas assim, até essa intervenção divina pode ser um de repente porque era inesperado pro homem. Mas foram muitos processos para ser um de repente, assim, né? Exatamente. Você com o senhor sabe que não foi um rapidinho. Muita coisa foi mudada aqui para depois a gente viver pra fora, né? Exatamente. Então, é isso. As pessoas vão conhecer a história de vocês. Então, 4 minutos, o Miguel já colocou. Obrigada. Todo seu tempo. Valendo. Valendo. Bom, eu vim de um lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. E fui criado na igreja, nos caminhos do Senhor, né? Como falam por aí. E foi nesse caminho que eu aprendi tudo que eu aprendi. Aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, a minha mãe, estava até comentando contigo nesses dias, né, amor? A minha mãe me evangelizou. Na época tinha o chamado Livro Sem Palavras. Não sei se Uhum. existe Eu já ainda ouvi. hoje. Livro sem Já ouvi. só com cores. Livro Sem Palavras, que é um livro com 5 cores. Aí tinha o preto, que era o pecado, o verde, que era a esperança, o Tinha uma branco, que pulseirinha era o também, né? perdão. Sim. Isso. E eu lembro da minha mãe, eu tenho essa lembrança, assim, né, da minha mãe me explicando o livro Sem Palavras, me explicou o plano da salvação através desse livro, e eu aceitar Jesus ali na sala da minha casa, com a minha mãe explicando o livro Sem Palavras. E também tem uma lembrança também, assim, muito, muito fresca na minha memória do meu pai, também me ensinando a histórias da Bíblia, como de Daniel, de José. E então eu lembro que quando eu chegava na escola dominical, na minha classe da escola dominical, eu já sabia as histórias que meu pai já tinha contado. A história de Daniel, de José. A professora, ela perguntava, e alguém sabe aqui o que aconteceu? Aí eu sei. Ó, o nerd. Porque meus pais, no caso meu pai, né, já me ensinado já em casa. Então assim, eu fui criado nesse ambiente cristão. Em casa éramos eu, meu pai e minha mãe, eu tenho um irmão mais novo também. Então eles nos ensinaram nos caminhos de Cristo, mas aí você vai crescendo,
idade de 9, 10, 11. E eu lembro que o contexto que eu vivia não me favorecia, né? O ser crente naquela época não era uma coisa assim normal como é hoje, ser cristão, ser evangélico. E eu lembro que eu não sei em que momento da minha infância eu comecei a ter vergonha disso, porque a maioria dos meus amiguinhos não eram crentes, não eram cristãos. E todo domingo eu tinha que ir para a igreja. Então chegou um determinado momento que isso começou a me incomodar. E eu escondia dos meus amiguinhos que eu ia para a igreja aos domingos. E isso foi perdurando assim, por anos. Começou a ficar sério depois, né? 9, 10, 11, 12 e tal. E eu lembro que isso ficou assim, ficou uma prática assim muito séria assim na minha vida, sabe? E aí eu lembro que na minha adolescência, no auge da minha adolescência, eu tinha vergonha de ser crente, eu não queria ser crente de jeito nenhum, né? Porque eu era obrigado a ser crente, mas eu lembro que no auge assim da minha adolescência, eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Fui batizado. Após batizado, tô resumindo bem, tá? Porque meu tempo já tá acabando. Após batizado, é pouco tempo. Após batizado, eu decidi entregar minha vida para o ministério, para servir a Cristo, né? Então aí entrei na aula de teologia. E aí, a partir de então, eu comecei a cumprir ministério, chamado. Nem sempre foi um mar de rosas as coisas, né? Porque a vida cristã, ela é feita de... Ela tem muitos percalços, né? Muitas oscilações, e eu oscilei bastante. E eu... Nossa, quando jovem, a minha vida como jovem, na igreja... Né? Foi uma vida assim 4, que eu... Nossa, 3, não 2, tô falando nada, 1. mano. Bum! Pô, Nem cheguei na vida dele. Nem sabe chegou. por quê? Mas eu tenho um problema que eu sou muito contextualizador. Aham. Não precisa contextualizar. Isso não é problema, É. mas Uma exatamente prática minha. Um balão. Não, Primeiro hoje ele é pastor. pastor, ele prega. 4 minutos é muito. Achei que seria uma eternidade. Justo ser um pastor isso, né? Quando a gente vai, né? Vamos lá compartilhar a palavra. Eu- 10 minutos, você acha que isso vai Aham. muito, né? Por isso que o pessoal fala, né? A oração de pastor, gente, pra abençoar a comida é rápida, hein, Eu ia gente? É falar, rápida. Eu me batizei e hoje estou aqui. Supercast da Super Amandinha. Tá, a gente vai chegar nessa parte que você parou. Tá bom. Elô vai lá agora. 4 minutos pra Elô. Miguel vai colocar. Era professora, Lembrando era que- professora, então. Era professora, gente. Estamos aqui. Estamos na Berlinda, gente. Socorro. Não, ela vai conseguir. Porque ela é cronometrada no tempo. Vai lá. Acredito em você. Vamos lá, então. Bom, como você falou, né? Eu sou Elô. Não nasci num lar cristão, né, diferente do Estênio. Eu vim de uma família tradicional, ao qual sempre ensinou, né, que Deus era a verdade, era o caminho, mas tinha alguns ídolos. Então, no meio do caminho, na minha infância, eu cheguei aí em determinados lugares que não era a igreja evangélica. Aham. Então, eu fui na católica, fui em centro espírita, permeei aí em muitos lugares, alguns. E aí, na minha juventude, com 17 para 18 anos, eu conheci Jesus. Na verdade, eu conheci o Jesus de ouvir falar, Uhum. né? Eu fui apresentada a Jesus, mas eu não quis Jesus naquele momento. Uhum. Mas mesmo assim, eu sabia que era bom. Então, eu fui durante um tempo, mas não querendo caminhar com Jesus, conhecer Jesus com profundidade. Naquele tempo, eu não queria. Porque eu me achava nova, tinha muitas coisas para viver, né? E hoje eu entendo que poderia ter vivido muito melhor com Jesus Cristo, mas eu queria desfrutar os prazeres do mundo. Uhum. Mesmo não mergulhando em bebida alcoólica, fazendo coisas do mundo, né? Mas coisas ruins, vamos dizer assim. Mas eu tinha uma certa limitação, na verdade, uma certa convicção de que se eu quisesse Jesus, se eu fosse caminhar com Jesus, eu teria que parar e teria que mudar muitas coisas no meu eu. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei
de usar roupas que não eram convenientes para estar, né, numa igreja Sim, evangélica. sim. Então, assim, aquilo ali já me podava. Eu falava, não, como é que eu vou pra igreja? Não posso. Uhum. E aí, não quis Jesus naquele momento. Mas aos meus 26 anos, eu passei por uma dificuldade muito complicada na minha vida. E aí, eu resolvi, né? Eu sabia qual era o caminho, Sim. já tinham me apresentado lá atrás. Sim. E aí, eu resolvi aceitar Jesus de verdade e querer Jesus de verdade. Sim. E entendi que nele havia salvação e também uma vida plena. Uhum. Mas eu fui pela dor. Uhum. Eu poderia ter ido aos meus 17 anos por amor, mas eu fui pela dor. E aí, sim, foi tudo muito rápido, né? Aos 26 anos eu conheci Jesus, eu caminhei com Jesus, eu me batizei em Jesus, né? E aí tive ali várias experiências com Cristo. Hoje, né? Tenho 2 filhos que apresentei a Jesus, né? A minha filha não nasceu também num lar cristão, mas com 2 anos ela veio para Jesus, né? Porque eu apresentei. O meu filho já nasceu num lar cristão. Então, assim, muita coisa aconteceu muito rápido na minha vida. Porém, teve alguns processos que demoraram. E nós vamos falar sobre isso, que foi o tempo da espera. O tempo de dor, até chegar o tempo de cura, né? E é isso, eu creio. Aí, Eu ó. tenho tempo aí. Ela te humilhou. Ela te humilhou. Já era esperado. Ela conseguiu. Ó, o que a gente é interessante saber é que, assim, ele parou numa parte e você parou numa outra parte. Ele parou numa parte que ele falou assim, então, eu entrei pro ministério e aí, bum, parou. E aí tem um gap nessa parte da vida dele, tem várias coisas que ele viveu, e o que eu queria é que, assim, as pessoas, pra quem não entendeu, né, a Elo tem dois filhos que agora são filhos dele, adotados, mas não era, né? Então, assim, ela teve um momento antes de encontrar com você, e você também teve. E eu acho interessante a gente saber sobre isso e falar sobre isso, para que a gente possa entender, assim, às vezes muitas pessoas estão vendo, vão ver, e estão passando por processos separadamente, e acham às vezes, nossa, o que eu tô passando é tão difícil. Será que tem? Porque quando a gente espera, a Bíblia fala que a esperança que se retarda deixa o coração doente. Então, se você não espera no lugar certo e fica buscando em Deus a força, diga-se de passagem, espera um tempinho. Se a gente não busca em Deus a força para sustentar esse processo, fica impossível. Sim, Porque ele é a Impossível. força. sim. É impossível, de verdade. Só Tem gente que fala, como você consegue? Vocês são prova. É só impossível. Assim, eu até brinco, choro, muito choro nos pés do Senhor. Porque a gente sabe que, assim, a gente não quer qualquer coisa. Depois que a gente passa por um processo de transformação, a gente não quer qualquer coisa. A gente quer aquilo que Deus quer pra gente. E aí, assim como a gente escuta a voz de Deus em qualquer outro aspecto da nossa vida, essa não é uma parte. Eu escolho e Deus abençoa. Pode ser. Mas assim como qualquer outra coisa na sua vida também, quem diz que vai ser um grande sucesso se você fizer isso. Exato. Porque ele sabe o fim. Ele é o começo e eu o fim. Então eu queria que você contasse um pouco da sua parte. E aí a gente chega na parte da Elo também, porque ela já deu um spoiler da vida dela. Aí, Rodando o cronômetro, sem cronômetro. sem cronômetro agora. Não, mas eu vou antecipar. Eu lembro assim que na minha juventude, digamos assim, foram que as coisas começaram a acontecer, né? Eu parei na parte do ministério, Sim. mas eu sempre tive o desejo, o sonho de ser um missionário. De ser um missionário, a princípio não um pastor, mas ser um missionário. As coisas foram me levando a pastorear, mas eu tinha em mente que eu seria um missionário. E eu lembro que eu ouvi um pastor da Argentina, na época, né, eu congregava na Congregacional de São Vicente, e tinha um pastor da Argentina que estava ministrando a nós naquela época, e ele falou assim, algo que eu nunca esqueci, ele falou, jovem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas elas vão ser acrescentadas. Com isso, eu penso o seguinte, você que é jovem, tá pensando em que faculdade você vai fazer? Tá na dúvida? Faz uma faculdade teológica, mergulha na Bíblia, e depois você vai estudar medicina, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro. Tu pegou isso pra você. Aquilo entrou no meu coração. Entendi. Talvez pra ninguém do lugar pegou, só pra você, né? Aquilo Porque entrou Deus no meu sabia o seu coração propósito. De uma forma, assim, foi uma palavra revelada, digamos Sim. assim. E eu falei, é isso. Aí eu
fui estudar teologia na época, e aí eu projetei a minha vida nesse sentido. Eu fui, esqueci a ideia de tentar uma outra profissão, de repente eu vi que é isso que eu quero da minha vida. Uhum. Eu quero ser um missionário, eu quero ser, né, um pastor. E aí eu fui estudar, entrei pra Você não queria, mas você não queria no começo pastoreio? pensar Não, em ser não. um missionário. Quem pastor queria no começo pastoreio? Põe o dedo aqui, ninguém. Eu pensava, se bem que eu amo, hoje eu amo a Sim, ideia mas de, é que no de pastorear. começo Sim. é tipo, Não. sei lá, é tipo Ana, até você Assim, entender, entrego a pro ideia Senhor, do amém. jovem é sair às nações pregando o evangelho, falando de Jesus, fazendo discípulos, e não necessariamente o cuidado pastoral, né? Você ter o cuidado Sim. pastoral, o ministério pastoral. Enfim, eu sei que eu entrei, estudei, né, teologia, e projetei a minha vida nesse sentido para ser um pastor. Nessa época, né, não parece, né, mas eu sou tiozão. Não faz. Ela vai falar, É, não, meu amor. final dos anos 90, entrando nos anos 2000, foi nessa época e a igreja brasileira está sofrendo um processo de avivamento Aham. muito grande, muito forte. E nessa época eu lembro que eu fiquei radicalzão. Comecei a descobrir a palavra, comecei a entender o evangelho, começou a santidade ao Senhor. Eu lembro que eu fiquei bem radical, né, na minha busca por Deus, no meu Sim. servir a Cristo. E até exigir essa radicalidade também das pessoas que estavam ao meu redor. Uhum. E eu comecei a liderar jovens, né? Sendo um jovem, me tornei um líder de jovens na minha congregação. E aí as minhas amizades foram essas. Tem amizade de jovens Uhum. crentes. Uhum. Até dei uma isolada assim do mundo, né? Uhum. E aí foi nessas amizades, né, de jovens crentes que eu conheci uma moça, Uhum. me apaixonei por ela, casei com ela, Uhum. no intuito também de fazer ministério, né, Uhum. com essa moça. E aí fiquei casado por 7 anos, Uhum. aproximadamente. Aí já como líder de jovens, como pastor de jovens. E o meu casamento não deu certo. Foi o primeiro casamento. Não deu certo. Por uma série de coisas, uma série de fatores. Não dá para entrar em detalhes aqui, não temos nem tempo para isso. Mas não deu certo. E eu lembro que, assim, o fato do casamento não ter dado certo me quebrou. Essa parte eu acompanhei. Totalmente. Me quebrou. Então, aquele cara radical, santidade ao Senhor, servo de Cristo. Eu Gente, tinha... não é errado, viu? É que ele tava radical. É. É radicalzinho, era radicalzinho. Por isso que eu, Tem uma palavra pra isso. corta em algumas Religioso. Religiosidade. Sim, É isso. religiosidade, sim. Bastante religiosidade. Então, com o fato, né, do meu primeiro casamento não ter dado certo, Você se isso sentiu me um fracasso? quebrou. Você sentiu Totalmente, fracasso? totalmente. Porque imagina, eu me projetei para projetei a minha vida para servir ao Senhor Jesus Cristo no ministério, servir integralmente no ministério, era essa a minha ideia também. E de repente não deu certo, né, o relacionamento que eu estava. Então aquilo me quebrou. Só que isso, de uma certa forma, eu entendi que precisava acontecer na minha vida. Até para eu aprender de uma maneira prática a ter compaixão. Porque uma coisa é você ministrar sobre compaixão, você falar sobre misericórdia, você ler na Bíblia, você ver os exemplos bíblicos, mas você, dentro de si, né, você ter compaixão, você ter misericórdia, é só quando você recebe essa compaixão e essa misericórdia. Eu acho que pelo fato de eu ter nascido na igreja, tá? Porque tem aquela coisa de achar que quem nasce na igreja, a gente tem poucos pecados. Tem um negócio assim meio Não é? estranho, né? Dá Não essa nasci na ideia. igreja, mas tem um negócio meio estranho. Nunca bebi, nunca vi o mundo girar, Tem. nunca usei droga. Mas eu não nasci na igreja e não aconteceu nada Isso é disso. diferente. Isso é diferente. Nunca vi. Mas assim, você vê que todo mundo, você vê na escola, no trabalho, é outra vida, Sim. é outro estilo de vida, é completamente diferente. Então, assim, aquilo me quebrou.
Aí eu vi, assim, eu me encontrei vulnerável. Me Sim. encontrei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aham. Acabou tudo. Sim. Acabou a minha fé. Eu tinha perdido Você se o culpava casamento. também, né? Me Não culpava também consegui, bastante. se culpou, e aí? Sim. E também, para mim, também acabou tudo. Até a minha fé balançou muito. A minha fé, as pessoas que se aproximavam de mim falavam, não, teu casamento acabou, mas tua vida cristã, tua fé, o diabo não pode tocar, ninguém pode mexer, é pessoal, é tua. Mas eu falei, não, mas agora não tem sentido. Uhum. Acabou, até por tudo que eu aprendi na palavra sobre casamento. É irrevogável, Deus odeia o divórcio, e agora eu tô divorciado e acabou. Mas aí, contudo, esse processo me fez eu aprender a ter compaixão, porque eu recebi muita compaixão Uhum. das pessoas, Uhum. misericórdia. Uhum. Pessoas assim que eu não imaginava se aproximaram de mim Uhum. e me fizeram sentir valorizado novamente. Uhum. E aí eu falei assim, É isso aí que é Jesus. É. Eu acho que é isso aí que é Isso aí, Jesus. é. Eu acho que eu deveria ser assim. Eu acho que onde eu me perdi? mais ou menos isso. Não, aí eu comecei, quem sabe, a partir daí eu comecei a enxergar o amor de Jesus mesmo, de verdade, na prática. Pode ser mesmo. Né? Porque talvez era muita teoria o que eu tinha. Mas na prática foi quando eu quebrei. Quebrei emocionalmente, espiritualmente também fiquei bem abalado. Uhum. Fisicamente, não, porque o pai é atleta, né? Então reverteu depois do casamento. Alguma coisa até errada. Mas eu lembro assim que eu fiquei bem abalado. Naquele momento pra você era impossível mudar. Era impossível alguma coisa muito boa, tipo, por exemplo, o Chegar feeling muito que bom. você tem hoje era impossível viver isso que você vive hoje. Ah, sim, fora dos meus planos. Falei, ainda que eu permaneça seguindo a Jesus, eu vou permanecer solteiro. Aham, Não tem como eu casar de novo. sim. Me relacionar com a igreja também, que eu sempre amei a igreja. Eu fui criado na igreja, eu desenvolvi um amor pela igreja muito grande. Sim. Eu sou fã da igreja. Aham. Quem me vê pregando, me vê nas conversas de mesa, sabe que eu sou fã da igreja. Aham. E eu também pensei que o meu relacionamento também com a igreja também já era, estava bem abalado. Mas foi justamente a igreja que me trouxe de volta. Sim. A igreja, pessoas, né, que se Sim. aproximaram de mim, me fizeram sentir valorizado novamente. Aham. E eu nunca esqueço, teve uma pregação do pastor lá da igreja, o pastor Samuel. Sempre falo nas minhas resenhas. Uma pregação que praticamente, assim, salvou a minha vida ministerial, digamos assim. Ele pregou, o tema da pregação era o livro de Ruth. Aham. E eu lembro que quando eu vi, o livro de Ruth, pastor Samuel, eu falei, nem vou hoje. Vai. Falar sobre Ruth. Quem nunca já tinha a primeira pedra. Mulher, terça-feira, morava em Santos, a igreja no Nossa, Guarujá. ia chegar aí. Real. Morava em Santos, a igreja Na no frente a Guarujá. Ruth ia chegar. A viúva Ruth ia chegar. Não, nem Quem postou, cara? Eu tinha que Rutinha. Mas eu lembro que eu vi lá o livro de Ruth, eu falei, nem vou falar sobre Ruth, mulher, nada a ver comigo. E me deu um estalo, eu vou. Sim. Cheguei atrasado, e foi essa palavra, assim, que mudou a minha vida, ministerialmente falando. Ele Sim. falou sobre Ruth, e aí na pregação, eu lembro, o pastor me fez enxergar como pessoas que se acham, né, desvalorizadas, que não têm valor, e como Sim. Deus dá valor para essas pessoas e coloca pessoas no caminho. Pra mostrar, olha, pra eu me importo mostrar- com você. Exatamente. Aí parece que os meus olhos abriram, assim, eu comecei a ver as pessoas. Que eu era pastor de jovens. Sim. Quando eu estava casado, eu era pastor dos jovens. Aí eu separei sendo um pastor de jovens, imagina. Sim. Aham. Né? A doideira que foi. Aham. Então acabou para mim. Sim. Mas foi os próprios jovens que me trouxeram para dentro de novo. Sim. E detalhe, jovens que eu não pastoreava. Aham. Eu não tinha contato, não tinha acesso. Você é uma delas. Né? É uma dessas pessoas. Então, assim, Obrigada. eu fui levado para Amém, dentro Senhor. de novo. Fui levado para dentro de novo, né? Por uma galera, pessoas bem mais novas do que eu.
me fizeram sentir parte, né? Eu parte do Sim. corpo de Cristo novamente. E aí, assim, a partir daí eu comecei a remontar a minha vida, né? Jesus, na verdade, me reconstruiu, Sim. remontou a minha vida, e Uhum. nesse processo que ele me remontou, eu fui levado a conhecer a minha... Estou resumindo, tá? Tá. Tem muito aham. tempo. Eu fui levado até a Elô. Quando ele foi te remontando, quando o Senhor foi te remontando, você sentia, assim, eu não sou mais quem eu estava sendo, mas também não tô ainda onde eu devo estar. Mas você sentia que você estava nesse processo? Você realmente Total. sentia? Sim, sim. Não, quem eu era, esquece, acabou. Aham. Não sou mais quem eu era. Isso aí, esquece. Mas eu tava. Na verdade, teve um momento que eu não pensava em nada, na verdade. Só, Sim. só vivia o Aham. dia a dia, para falar a Sim. verdade. Mas depois de um tempo, né, nesse Nisso que eu tô processo, falando assim, quando você sentiu que o Senhor tava te reconstruindo. sim. A gente vai percebendo, a gente pensa assim, nossa. Aham, Às vezes a gente pensa, nossa, isso aqui não tem nem que tá mais passando na minha cabeça. Mas aí, sim. outros momentos você pensa, nossa, mas eu tô pensando isso, mas só pode ser o Senhor trabalhando no meu coração. Você sentia isso, que tinha uma coisa sendo mudada dentro de você. Tava sendo mudada, mas eu não Pensava pensava. nisso, você só ia vivendo. Eu não pensava mais em ministrar. Ah, não pensava. Não. Ah, Em tá. ministério acabou. Acabou, entendi. Falei, vou aqui servindo aqui com os jovens. Se precisar de mim em algum lugar, eu Sim, vou lá e ajudo. sim, Vou servir, sim. mas não de maneira formal, em algum lugar, ministerialmente, não E mais. serviu tão bem que, né, a palavra de Deus fala, né, honra quem merece honra. E aí eu aprendi, você falou que eu fui uma dessas que nem era próxima e te resgatei. E eu lembro que eu passei por um momento muito ruim financeiramente, muito ruim mesmo. E aí ele falou assim, vamos no cinema, tava a Gabi também, uma amiga nossa e tal. Aí eu falei, não, não vou. Aí ele, por que não vai? Aí eu falei, porque eu não vou não. Ele, aí diretão, né? Não vai porque tá sem dinheiro? Aí eu, sim. Aí ele, não tem essa aqui, truta. Aqui é reino. Se eu tenho, tu tem também. Aí eu falei, aí ele, vai sim. Vou passar aí com a Gabi, a gente vai no cinema. Aí eu, meu Deus. Tá bom. Eu pensei, tá bom. Tá bom, é verdade, é reino. Aí aquilo me marcou. Porque a gente já vivia esse princípio, mas quando você experimenta dele, você fala, gente, o quanto isso é importante. Então, assim, porque em casa sempre foi, o carro não é nosso, o carro é do Senhor. As coisas que nós temos é do Senhor para servir o outro. Aham. Mas quando você vive aquilo que você precisa, e aí você vê que alguém, você fala, gente, é isso, a gente é reino, aqui é reino mesmo! Vou ser servida agora. Isso! Mas aí você fala assim, por isso que às vezes você vê as pessoas valorizando tanto um ato seu, você fala, ah, glória a Deus, né? Mas quando você experimenta, você pensa, por isso que o outro fala tanto, tipo, obrigada. Porque você experimentou, você fala, tem muito valor. Porque eu não fui deixada de lá, ah, então tá, a gente não vai. Não, 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 a gente vai sim. Se eu tenho, você também tem. E aí, quem é meu amigo hoje em dia, Nath, uma delas, eu já falei várias vezes, de quando ela tava nas vacas magras, eu falava pra ela, não, não, se eu tenho, você também tem. Que Por quê? reino. Porque aqui é reino, é isso. Então, É. eu tô te falando que Eu- você falou que eu aprendi, também aprendi, é reino. Essa troca também é do reino. Também é do reino. É. E eu acredito muito nisso, acredito muito no servir a Cristo através. Se eu tenho um carro, posso dar uma carona. Se eu Sim, tenho dinheiro, eu posso emprestar ou dar. sim, Se eu tenho força para orar, beleza, vou orar. Se eu posso levar no hospital, se eu posso te socorrer uhum, na madrugada, é fortalecer. sim, A gente tem compartilhado isso nesses dias, né, amor? A gente entendeu quando Jesus fala para Pedro, ó, quando você se converter, sim, fortaleça os seus irmãos. aham, Então a gente tem entendido isso, que uma característica do cristão, quando se converte, é fortalecer seu outro, o irmão, fortalecer o próximo. Então, de alguma forma, a gente pode fortalecer, seja orando, contribuindo, sim, palavra de encorajamento, de incentivo, bora, vai dar, vamos continuar. Você sim, é útil sim, você é bênção sim. Então, isso aconteceu comigo. uhum, De várias formas, uhum, diversas vezes. Então eu vi que era o amor de Deus, não tem uhum, outra explicação, é o amor sim, de Cristo, né, que
que permanecia sobre a minha vida, né, de uma forma evidente, através da vida da igreja, através da vida dos irmãos. E eu falei, tem lugar para mim, sim. Tem lugar na comecei... mesa. Na table. Tem lugar na table. Tá. Aí você viveu esse processo e você foi sendo restaurado. Do outro lado da cena, nesse momento, a gente tinha um grande tapeceiro, João Alexandre, que fala, né? Tapeceiro, grande artista, que não escute, porque ela é, assim, uma poesia. Vai fazendo... O autor é o Stênio Massi, meu xará. É? Eu escutei ele... Acho que mas eu escutei do João Alexandre, mas eu acho que o autor é o Stênio Massi. E ele fala... Tapeceiro, ele fala, grande artista vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Quando se vê do avesso, não se imagina o desfecho. Obra de arte de tapeçaria. Então, assim, você olha o tapete por trás e fala, nossa, que é isso, meu? Que é isso aqui? Só que quando você olha ele do outro lado... Então, assim, do outro lado da cena, tinha uma outra pessoa vivendo um outro momento. E como que era esse seu momento que você estava vivendo? Na verdade, eu também estava sendo reconstruída por Deus, né? Sim. Como eu falei, eu não nasci num lar cristão, mas eu conheci Jesus aos 26 anos, e nesse tempo dos 26 anos eu também era casada, né? E com o pai dos meus filhos, e na verdade, nos meus 26 anos eu só tinha a Gabi, a minha filha, e aí ali a gente começou a viver com Cristo intensamente, né? Eu acredito que foram esses melhores anos da minha vida, com Jesus. Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Os melhores anos da minha vida não, porque a gente vive até hoje com Cristo, né? Sim. E se Deus quiser, viveremos eternamente. Amém. Honra e glória no nome dele. E aí, foi assim, aquele mergulho. Sim. Porque, como eu falei, eu fui que pela foi o que dor. ele passou na juventude, né? Exatamente. Então, assim, eu fui pela dor, eu não fui pelo amor. Sim. Né? Então, assim... Já era mais velha, já tinha filha. Já era casada, já tinha filho, já tinha uma vivência mais madura, né? Do que queria da vida. E aí, conheci esse Jesus, e ali eu já era casada há 4 anos, né? E nós passamos um momento estremecido, né? No nosso relacionamento. Não cheguei a me separar, mas foi aquele tete-a-tete, né? Ou vai, ou para agora. E nós fomos para Jesus, né? E aí foi, assim, um ato de transformação. Tanto, né, da minha parte, como na parte do meu falecido marido. E aí a gente viveu dias intensos, sabe? De experiências intensas com Cristo. E eu acredito até que se eu tivesse feito essa escolha lá nos meus 17 anos, né? Quando eu fui apresentada para Cristo, eu poderia ter vivido, né, aquele tempo com essas experiências. E não precisaria ter quebrado tanto a cara, vamos dizer assim. Mas até nisso Deus tinha um propósito. Né? E aí ele nos resgatou. Eu com 26 anos. E... aos 30, eu fui mãe novamente, né, do Levi. E o Levi foi um presente de Deus, assim, foi uma surpresa, né? O Levi nasceu em janeiro e eu fiquei viúva em agosto. Meu então, Deus, aos com um bebezinho. 30 anos, né, eu estava sendo ali, como é que eu posso dizer? Eu estava sem o meu chão, né? O Senhor, ele tirou a minha base. Você se questionou? Você questionava o Senhor? Muito. Questionei muito. Porque eu tive um casamento... Claro, hoje eu tenho um casamento maravilhoso, né? Graças a Deus. Mas eu tive um casamento muito bom também. Né? Ainda que eu tenha ido para Jesus no momento de estremecido, assim, do meu casamento, mas... nós estávamos, nós nos amávamos, né? E nós queríamos o melhor um pro outro. Então, nós corremos para Jesus, né? Antes que quebrasse, vamos para Jesus. E aí, o Senhor transformou a Heloíse, né? Transformou meu falecido marido na época. E assim, foi ato de transformação rápida. Porque ele tinha pressa. Né? Você teve 2 né? filhos. Ele tinha pressa. Eu tive os filhos e ele já ia recolher o pai dos filhos, né? E aí, o que acontece? Com 30 anos, você com 2 filhos, né? Meu Deus. No colo, praticamente. Porque a Gabi tinha 6 anos, o Levi tinha 7 meses. Meu Deus, nenhum ano. E aí você tinha um casamento, eu tinha um casamento
muito bem estabelecido, firmado em Deus, Sim. sabe? Vários Um emprego projetos. legal, Aham. né? Vários projetos, trabalhando, servindo a Deus ali na casa do Senhor. Na igreja ao qual nós havíamos nos convertidos, que é a nossa igreja até hoje, né? Uhum. E aí o Senhor vai e recolhe a pessoa ao qual eu tô caminhando junto. Então, Sim, eu questionei demais. sim. Eu questionei demais. E o Senhor já sabia, Sua fé né? foi abalada também nesse momento, tu acha? Não. Eu acredito que, assim... Sim, Sim. sim. Porque... E agora? Aham. Então, quando você fala e agora, é porque você tá com a Sim. fé abalada. Sim. O que vai ser de mim? Aham. Né? O que vai ser de mim? Mas peraí. Eu sou o teu tudo. É, Né? Cristo é o meu tudo. sim, Então, assim, ele tirou realmente um filho dele, sim. que estava como meu esposo na Aham. época, mas era filho dele. E ele Aham. deixou muito claro isso pra mim alguns anos Foi depois. duro Que ouvir era isso? meu. Muito duro. Muito duro. Porque foi num determinado dia ao qual eu estava questionando a Deus, falando por que o Senhor levou o meu? Aham. Por que o Senhor não levou o da fulana que batia nela? Aham. O cara que. Gente, eu era muito doida. Eu falei mesmo pra Deus. Sim, você foi Em sincera. nomes. Eu falei, poxa, mas aquele cara, ele bebe, ele fuma, ele, né, a vida dela é toda bagunçada e o meu casamento estava completamente maravilhoso. Sim. O Senhor leva o meu marido, me deixa com um filho de 7 meses no colo, uma menina de 6 anos, né? E agora? O que vai ser de mim? E aí falou pra você que era Eu dele. levei o meu. Ele falou exatamente assim: eu recolhi a flor do meu jardim, Ah, né? Eu estava num culto, determinado culto que não era na minha igreja, sim. e eu tava chorando muito. E naquela noite foi uma missionária, que depois eu fiquei sabendo que ela era missionária, mas ela também não era daquela igreja. Aham. Ela tinha ido visitar. E aí ela me abraçou forte e falou no meu ouvido 3 vezes: Essa mesma frase. Nossa. eu recolhi a flor que é do meu jardim. O Senhor manda te dizer, ele recolheu a flor que é do jardim dele. E ela falou novamente, eu recolhi Você a já, flor já tinha que era... entendido o que ele tava falando. 3 vezes! Aham. Já Só tinha desenhando. entendido. E aí eu tava chorando já. Sim, aí chorou mais ainda, Chorei mais né? ainda. Tá bom, Senhor, tá bom, já entendi, tal. Mas Aham. por que comigo? Aham. Né? E agora? Então me ajuda, se eu recolheu a flor que era do seu jardim, então agora me Eu sou uma florzinha dele também. né? Me ajuda. Me ajuda a continuar, me ajuda a prosseguir. E eu tinha uma frase, tenho até Sim. hoje, né? Uma frase de muita convicção, que pesou demais. Aham. Que o meu falecido marido sempre falava: Ah. aconteça o que acontecer, o Senhor é bom. E essa frase pesou muito, Você Pra- ficava lembrando disso, né? exatamente, para eu continuar. Aham. Então, assim, me impulsionou muito nos Sim. meus momentos de fraqueza. Sim. Porque eu olhava para as crianças e eu falava: e agora? Como eu vou ensinar para eles que Jesus é bom? Aham. E levou o pai deles. O Levi nem conheceu o pai, praticamente, Sim. né? E aí a Gabi tinha convívio, né? Laço com o pai. E aí eu falei: como é que eu vou continuar falando para ela Uhum. que Jesus é bom? Uhum. Eu preciso aprender a bondade desse Deus, Sim. né? Eu preciso aprender mais para eu passar para eles. Sim. Então, assim, eu sabia que Jesus era bom Aham. até um certo ponto que ele tinha, né, me transformado, me Sim. reconstruído, restaurado o meu casamento para que a gente vivesse tudo aquilo. Sim. E aí agora eu tava completamente destruída de novo, Sim. né? Mas conhecendo Jesus que é bom Sim. e tendo que apresentar eles para meus filhos. Sim. E aí eu também apresentei o livro Sem Palavras, Também? né? Porque eu também fui tia da escolinha, né? Fiz uns cursos na APEC, que é onde a gente aprende a evangelizar crianças. Na época eu era professora, então quando eu me converti eu já fui direto pro departamento infantil, né? Ah, você é professora? Nem a sua Vem. cara, né? Gente, por uma incrível que pareça, uma coincidência maluca da vida, eu estava numa mesa no meu aniversário, minha prima conhecia e eu, de repente, nossa, a tia Lô, que a minha priminha falava, era minha amiga, casada com meu amigo. Que loucura é essa? Que mundo minúsculo é esse? Ela foi professora da minha prima. Doideira isso. Exatamente. Então você passou por esse processo. E quando você estava passando por esse processo, você sentiu, a mesma pergunta que eu fiz pra ele, que você estava sendo reconstruída.
Ou você não prestava atenção? Você só foi indo. Eu pedia muito a reconstrução. Ah, você Eu pedia. pedia muito. Eu pedia muito, porque parecia que tinha tirado uma parte do meu corpo, Sim, né? Eu entendi que eu tinha muita dependência sim. daquela pessoa que estava do meu lado. Porque muitas vezes, quando a gente caminha junto, né? E quem tá do seu lado, quando você esmurece, a pessoa te fortalece. Ajuda. Uhum. E aí eu era a parte mais frágil, vamos Sim, assim, do evangelho. aham. Então, assim, a pessoa sempre tava, vamos ler a Bíblia, vamos Aham. orar, de 3 horas da manhã, vamos, Sim. acorda, vamos orar. Eu não quero orar. Aham. Ora você, Aham. né? E assim, eu sentia muito peso, né? Muita Sim. falta Sim. disso, né? Eu falo que hoje eu acho que eu sou um pouquinho mais assim, talvez até religiosa, né, na minha casa, porque eu quero fazer todo mundo orar na hora que eu quero, né? Levanto de madrugada, vou lá no quarto das crianças, orar e chamo meu marido. Desse jeito. Desse jeito. E aí, porque assim, isso foi muito bom pra minha vida, Sim, né? Pra minha reconstrução, sim, porque eu lembrando de tudo isso, agora eu não tinha mais aquele que me ajudasse. sim. Né? A minha dependência total, Total era dele. era do Senhor, E aí, ele era seu marido, né? Como ele fala que ele é, né? entendeu? E assim, a minha dependência total era dele. Então, assim, eu que tinha que levantar às 4, 3 horas da manhã para orar. Sim, Eu que tinha que fazer o devocional com as crianças. Eu que tinha que apresentar, né? O Jesus Sim. que é bom. mesmo estando ferida, mas entendendo que era um Entende? processo seu que você precisava passar, mas que você precisava ao mesmo tempo mostrar. Exatamente. Então, muitas vezes, o choro era no travesseiro, Sim, né? Ou aham, então no chuveiro. sim. Quando saísse do Não chuveiro... sabia nem se era lágrima ou se era água, mas depois exatamente. você Saía do chuveiro, opa, mãe, agora Opa, eu conheço uma mãe que faz isso também, chamada Emília, minha mãe. mãe. Isso quando entrava sozinha no chuveiro. Quando entrava sozinha no É, chuveiro, porque quer ver o filho deixar, né? Exatamente. Muitas vezes eu fui ao banheiro com o Levi aqui, ó, no braço, né? Sim. É que graças a Deus, Deus me presenteou com pessoas. Olha, dele também. É, Exatamente. Porque Deus, né, nos Sim. presenteia com pessoas. E sim, Deus me presenteou com pessoas que me ajudaram muito nesse processo. sim. Né? E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que hoje a gente viveu o versículo e vive até hoje, sabe? Que existem amigos mais chegados que irmãos. Sim, E aí, por eles também conhecerem esse Deus, sim, eles se tornaram, sabe, assim, Sim, meus família. irmãos, família, família. né? E quando Família. um pegava Reino, do né? lado, reino, pegava um lado no braço, pegava do outro e vamos embora, vamos pra Sim. igreja. Literalmente, às vezes colocava no banho. É verdade. Verdade? É verdade. Algumas vezes eu não queria tomar banho, Sim. não quis levantar, Sim. né, da cama, ficava pelos cantos da casa quando as crianças dormiam, chorando, né? Sim, aham, E aí eu tive uma amiga, tenho até hoje, aham. né? E graças a Deus, ela me pegava sem mimimi, Aham. sabe? Você vai Porque sim, eu vai tive agora. aquelas amigas que falavam assim, ai, Elô, poxa, aconteceu, né? Ai, que chato. E me massageavam. Sim, Essa amiga não. Essa amiga ela pegava, ela, vamos tomar banho, vai ter um filho lá na cama precisando que você dê mamar. Eu, dá mamar pra mim, pega a mamadeira. Tal. Ela falou, não, o filho é seu. E muitas vezes eu não queria escutar aquilo. aham, Pô, você é minha amiga, me ajuda. aham. Né? Mas a ajuda dela era me tipo, exortando. acordar, Tipo, vai. com a cinta Eu na não mão, vou deixar sabe? você me Colocava cair. debaixo do chuveiro, pegava escova de dente e esfrega essa boca, sabe? Assim. Aham. Porque no comecinho, Sim, né? sim, muito duro. Assim, a depressão praticamente me alcançou, Sim, né? E eu tava assim, recentemente, que eu tinha ganho o Levi recentemente, ele tinha Sim. 7 meses apenas, sim, né? Na verdade, ele estava completando 7 meses no dia que o pai dele faleceu, nossa, né? E aí, meu filho tinha Sim. acabado de completar 7 meses Sim. e você fala, e agora? aham, Eu quero morrer. Eu quero morrer junto. Por que que o senhor me deixou aqui? sim, Por que que o senhor fez isso? Né? Mas eu pensava muito em morrer. Uhum. Porém, Amandinha, eu nunca pensei em suicídio. sim. É, Sabe? que Deus fizesse com você, né? Exatamente. Né? Aí você passou por esse processo, ou melhor, você passou por esse processo de restauração, que o Senhor foi colocando no seu coração. O que que você sentia? Uma esperança surgindo de novo?
ao passar dos dias? Então, foram muitos anos Sim. de não querer ninguém, Tá. né? Assim, muitas pessoas chegavam pra mim e falavam assim: ah, você é nova, você ficou viva com 30 anos, Sim. você é super nova, você é bonita, você vai Sim. conhecer alguém, você vai conhecer um cara legal. Sim. Eu falava, não quero. Eu lembro de uma vez que eu estava num casamento Aham. de uma irmã que também tinha ficado viúva depois que eu, Aham. né? E ela já estava se casando. Sim. E aí nós fizemos uma festa pra ela, porque nós éramos do Ministério Infantil, e as Uhum. tias tal, fizeram um casamento tal, ajudaram, né? E nós ficamos super felizes. Sim. E aí uma das pessoas, né, que estavam no casamento, ela jogou o buquê e a Aham. pessoa pegou o buquê, a pessoa era casada. Aham. Ela pegou o buquê e me deu. E você não quero! Não, o que que eu fiz? Eu fui mal criada. Aham. Sem educação, na hora. Foi um ato assim, um impulso Aham. involuntário. Eu joguei o buquê no chão. E saí correndo. E saí chorando. Joguei o buquê no Sim. chão. Falei, não quero isso. Aham. Eu não quero casar de novo. Sim. Eu já tive um casamento bom, Aham. né? Trauma. Poxa, sabe? Assim, Aham. eu não mereço. Eu pensei muitas vezes, Aham. como é que eu vou me casar de novo, Sim. sendo que eu tive um casamento abençoado, eu me casei com a pessoa que eu queria, Sim. né, com o primeiro namorado e tudo mais. E aí, o Senhor levou, Sim. então pra mim acabou Sim. a vida sentimental, Sim. entende? E aí você foi se reconstruindo nesse processo. Fui me reconstruindo nesse processo. E aí... Demorou 10 anos? Quanto tempo? Na verdade, não chegou aos 10 anos, porque 10 anos eu fui presenteada, Tá, né? tá. Nos 10 anos a gente... 9. Mas 9, aproximadamente, quase. foram 9 anos exatos pra essa Quando reconstrução ser vocês- estabelecida. Quando vocês se encontraram, que foi online. Online, gente! Online, gente, online acontece. Mas espera no Senhor. Tá, vocês se encontraram online. Você já tava. Você que era meu amigo, já ouvia, eu quero casar. Já era uma pessoa reconstruída, já tava determinado que não queria estar só. Ele falava direto: não. Esse ano, é esse ano. Aí eu falava, amém. O ano da pandemia. Amém, eu creio que vai acontecer. Eu pensava, amém, Senhor, faz a vontade do seu filho aí que tá realmente crendo. E aí, tá, ele tava querendo. Você passando por todos esses anos aí. Quando você encontrou, você já tinha Deus te falado que tava chegando? Já tinha Deus te preparado para um novo momento que você ia viver? Te dizendo, tá chegando esse momento? Sim, Sim. sim. E desses momentos foi algo muito forte, ao qual nós estávamos num momento de oração, eu e as crianças, né? Levi e a Uhum. Gabi. E aí o Levi, isso foi de 2019 para 2020. Aham. E nós estávamos orando, pedindo algo para que acontecesse em 2020. Sim. Então estávamos falando com E Deus. alguém já lá determinando, 2020. Exatamente, 2019. 9 já. Era o ano do Senhor. Sentimentalmente falando, né? Aí, o que aconteceu? Eu tentei, Sim. algumas vezes, conhecer algumas pessoas, sabe? Só que eu estava seletiva, Sim. né? Eu, em Normal, a todo gente vai momento, ficando eu mais comparava. velho, gente, a gente vai né? vendo, não quero isso aqui não. Não é? Não é? Normal. Realmente. A gente pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Né? E aí as pessoas falam assim, Lô, mas você precisa pelo menos sair pra jantar, pra conversar com pessoas. Sim. E eu falo, meu, sair pra jantar, conversar com uma pessoa que eu não tô querendo. Aham. Não, você pode. E hoje, né, naquele tempo eu era muito religiosa. E eu falava assim, mas o que vão pensar se me verem jantando com o Estênio? Uai, conhecendo alguém, Né? ser humano? De mim. Só que a religiosidade me Sim. fazia assim, pensar, eu sou a viúva do... Aham, Eu entendi, sou era um trauma a também. Elô, Sim. entendeu? Sim, E tipo assim, eu vou estar jantando com o Stênio, vão me ver, vão falar o quê? Sim. Não era o nome do Senhor que eu estava zelando. era seu, né? Era meu nome, entendeu? Aham. Então Aí, assim, por isso, Deus gosta de trollar, né? Ela não queria jantar, aí eu conquistei ela pagando um Burger King. Sério? eu recusei vários jantares. Nossa, você passou no Burger King. Hambúrguer. Poderia, né, ter curtido, aproveitado lá o jantar. Imagina Deus lá de cima, não quer jantar, então vai comer um hambúrguer. Então, vai com aquele cara lá que ele gosta, é do líder dos jovens, entendeu? Se apaixonou por mim.
Veja que o milagre é verdadeiro nesse momento, como tratamos. Como que é as coisas de Deus, né? Escola É também. verdade, né, meu bem? Meu Deus. Que uma onda, né? Tudo Conta fechado, também a não alegria. tinha onde mais jantar. Conheci ele, vamos sair pra conversar, vamos. Hambúrguer. Porque Drive. vocês conheceram na pandemia. Ah, sim. 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 Tá, e vocês se encontraram online, na mesma célula online, Sim. que era a célula do Ginas, Sim. né? Sim. Que, né? O Ginas do movimento, que veio aqui, o Jeff também. Aham. Tá, vocês se encontraram lá. Como foi isso? Quando vocês se viram? Na verdade, nós já nos conhecíamos, né? Sim, Nós mas já nos da mesma conhecíamos, igreja, né? Da né? mesma igreja. Ele orou por mim, né? Quando eu passei Aham. pelo processo do luto. Sim. Eu orei por ele, para Aham. que ele também fosse reconstruído, né? Aham. E graças a Deus, né? Deus ouviu as orações dos dois. Não passava pela minha cabeça, nem pela sua. Imagina, em momento algum. Sim, em momento jamais. algum. Aí teve uma irmã Nunca que falou jamais. assim: Ai, Elô, você podia namorar com o pastor Estênio. Ele é uma bênção e ele é sua vibe. Aham. Tipo assim, ele fala com todo mundo, ele dá carona pra todo mundo. Tipo, Profeta, assim. igual Aham. a você. Gláucia. Veja que essa profeta. Que é a Gláucia. E eu olhei pra ela e falei assim: Eu? Com o Estênio? Nada a ver. Fica com ele pra você. Desdenhei. Hambúrguer. Tênis. Nada a ver. Ele não tem nada a ver comigo. Você tá doida? Aí, ó. Né? Tá, e vocês se viram online? Na E mesma aí- célula telinha lá? Não, e aí o que aconteceu? Começou a aparecer, antes da pandemia, nós acabamos nos curtindo alguma coisa de rede social, de Instagram. A gente E eu curti passou a uma se foto seguir. sua. Quem com o seguiu primeiro? Jimmy. Ah, não sei. Ela Ela. foi. Oi? Segui, é? Sim. Pode seguir. Foi bênção, então eu não lembro disso, mas. Eu lembro, foi ela. Ah, eu Não, mas segui, tudo bem, tudo bem. Isso não tem problema. Tá bom. Hoje mesmo eu Tempos falava pra uma modernos. amiga assim, olha. Ela falou que eu falei, tu que seguiu, né? Ela, mas tá Ah, conversando sim. comigo. Aí eu falei, você deu uma de Ruth, caminhando, pegando as É, espigas, você não me vê? Muito bom. E aí, foi eu que te segui mesmo? Sim. Amém, então. Toda essa Amém, então. Que bom, né? Porque assim, Graças a Deus. mas se não fosse a pandemia, talvez eu não tivesse seguido. Não, se Sim. não fosse a pandemia. Nós talvez não tivéssemos acredito nos que não encontrado. estaríamos casados. Sim. Né? É que Deus sabe. Exatamente. Tava lá, ó, A pandemia foi muito tapeceiro. ruim, Sim. né? Nós tivemos muitas mortes, Sim, com inclusive certeza, de com irmãos certeza. próximos. Mas também foi muito boa pra mim. Sim. Porque eu tava enclausurada. E naquele momento, naquele ano, eu tinha completado 40 anos, Aham. né? E aí, nossa, não parece, gente. Não parece, não parece, não parece. Mas, né, hoje, aos 44 anos, graças a Deus, nós estamos empatados por enquanto. 44. E aí eu tinha completado 40 anos e voltando à oração Sim. que o meu filho tinha feito. Sim, Em 2019, nós estávamos orando com projetos para 2020. sim. E aí eu falei pra ele, o que você quer para 2020? Vamos Sim. orar em cima do que você deseja. Gabi vai orar em cima do que ela deseja e eu vou orar em cima dos desejos. E aí nós estávamos sentados na cama de mãos dadas, a Gabi falou o que ela queria e nós oramos por ela. E na hora do Levi orar, ele falou, eu quero um pai. Pá, bum, bum. Não, dinamite agora. Bum. Bum. Eu quero um pai. Papai do céu, eu quero um pai. A Gabi automaticamente soltou da mão dele e falou assim, tá louco, menino? Que isso? A gente já tem um pai. Aham. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Travada. E eu falei assim... Aí eu falei, calma, Gabi, deixa ele falar. Orar o que ele quer, a oração é dele. É o desejo dele. Ele falou, eu quero um pai que more com a gente, que namore com a mãe. Porque o nosso pai morreu. E ele falou, assim, Sim. o nosso pai morreu. Ah, mas a gente tem Jesus, que é o Aham. nosso pai, né? Tipo assim, já... Aham. A gente tem Jesus, que é o nosso pai. Ele falou, eu sei, mas ele mora no céu. Eu quero um que more Mas aqui na nossa casa. terra, aham. E aí eu falei, amém. E agora vamos orar, né? Sim. Porque o momento ali era da oração. Aí fui pra cozinha, bebi um copo com água, olhei pro céu, falei, Senhor Jesus, me ajuda a fazer essa oração, porque eu tenho Sim. que querer, Aham. né? Eu tenho Aham. que querer de verdade. Porém, eu já tinha falado pro Senhor que eu não queria morrer sozinha, Sim. né? Lá no Aham. começo, acabou pra mim, não tem mais vida sentimental, não vou Sim. conseguir encontrar mais ninguém Sim. tão bom quanto, ou melhor, Sim. né? Com os sonhos realizados. Não, com os mesmos planos. Sim. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a fazer essa oração. E eu Aham. voltei. Nós Sim. fizemos a oração. Eu não lembro nem mais o que eu queria pedir. Já acabou. Talvez tivesse acabado ali mesmo, eu não lembro o resto.
Mas nós oramos, A tá? sua oração, Senhor, me ajuda a refletir sobre essa oração. Me ajuda a fazer essa oração. Me ajuda a fazer essa oração, esse é meu pedido. Tá, vai acontecer. Era o pedido de uma criança. Sim. Um coração puro, sabe? Que não conheceu o pai e que queria um pai. Aham. E além dele querer um pai, ele queria um namorado pra mãe. Aham. Olha só. Foi bem específico. Entende? E eu não Não serve imaginava. só vir me cuidar. Eu quero que cuide da minha mãe. Exatamente. É isso aí. Eu não imaginava que ele fosse pedir aquilo. Sim. E aí nós oramos, e aí virou 2020. No meu aniversário, eu lembro que eu fiz um pedido pra Deus. Eu falei que eu queria conhecer o meu amor naquele ano. Aham. E eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero conhecer sim, né? Um cara que ame a ti Aham. primeiro, que ame o Senhor acima de todas as coisas, que me respeite, que tenha os meus filhos como filhos dele, né? Que não tenha filhos. Não, me brincadeira. Eu falei até que eu ia cuidar dos filhos dele. Mas assim, que amasse os meus filhos como filhos deles. Porque o Levi tinha feito aquela oração que ele queria um pai, Sim. né? Então, na minha cabeça até viria um pai pronto, Aham. né? E Que já aí... tivesse filhos. que já tivesse filhos, né? Uma pessoa... Porque assim, dinâmica. eu com 40 anos, teoricamente, eu pensando, vou entrar ou uma pessoa de 40 ou uma pessoa de 45, 40, Sim. né? Porque eu sempre pensei em homens mais velhos. E aí eu falei, não, então, o que passou dos 40 tem filho, né? Aham, Hoje eu em quero. dia, a maioria passou, já vem com pacote também, assim como eu. Aí... eu comecei a pensar mais sobre isso, né? Sim. Aí saí pra jantar até Sim. com outra pessoa e tal. Mas tinha convicção de que não era, Sim. né? Você sentia. Isso é importante a gente falar. A gente tá com o tempo um pouco corrido, mas assim. Você saiu com essas pessoas. A pessoa sempre fala: como que você sabe que é a pessoa da sua vida? Você saía com essas pessoas. Você sentia que não eram Eu essas sei, com pessoas. uma pessoa. Tá bom, você saiu com uma pessoa. Você sentiu que não era essa pessoa. Dentro do seu coração não era um match, Conversa, não tinha. tinha, sabe? Assim, E você também chegou a a conversar minha com alguém. a minha mente me levava pra sempre comparar. Sim, Eu entendi. sempre comparava com o que eu já tinha vivido. Com o que era bom. Com o que Não era era bom. nem só porque era ele, é com o que era bom. Exatamente. Tinha, né? Um senso lógico, eu acho isso tão lógico quando as pessoas falam, ai, mas olha, você tem que encarar aquela pessoa, não como um ministério, né? Você tem que, depois vai ser, mas você tem que olhar e falar, gosto disso mesmo? Sim. Vai Quero ser pra isso vida mesmo. inteira, entendeu? Porque assim, eu vou me casar de novo, Aham. sim. Senhor, tá bom, eu vou me casar de novo, tá, ok. Só que eu quero casar pra vida inteira, Aham. Não é né? Eu não descartável. quero Isso. namorar, Simples. sair e, se não der certo, Aham. incompatibilidade de gêneros, não deu certo, agora acabou. Não dá Não mais. dá mais. É até o fim da vida. Aham. É até, verdadeiramente, até que a morte nos separe. Aham. Porque eu já tinha vivido isso. Sim. Entendeu? aham. Até que a morte nos separe, acabou. Bem, E aí, passando o tempo, o que aconteceu? Meu aniversário foi em janeiro. Em fevereiro, foi fevereiro que eu acho que eu comecei a seguir o Stênio naquele ano. Porque nós conhecemos no Facebook também, tínhamos... confissões. Foi tá isso vendo? mesmo. Eu quero. Confessa o pecado e deixa. Não, e eu lembro perfeitamente, porque eu sou, assim, Seguiu. eu guardo as datas, Sim. né? Tava até conversando com a sua mãe ali fora. Porque eu tenho as datas muito Sim. firmadas na minha mente. Sim. E aí, em fevereiro, dia 13 de fevereiro, ele postou uma foto com o Jimmy, Aham, sei. que é meu sobrinho. Aham. E aí, eu curti a foto e falei, cuida bem desse menino, ele é precioso. Ah, lançou Me essa. seguiu, curtiu, comentou. É. Eu não lembro se foi nesse mesmo mês que eu Curte, segui, compartilha. entendeu? Só que essa foto apareceu. E aí, eu falei, poxa, a foto apareceu. Olha só. Curte, compartilha e comente os 3 vezes. Ó, você vai sair com o canal. Curte, compartilha e comenta. Cristo, vai compartilhar. Curte e comentar. Compartilha. Agora chega de compartilhar. Agora Só as acabou o histórias, bloco. Agora as acabou. nossas histórias nós Sim. compartilhamos. E aí, o que aconteceu? E aí, nesse dia, Aí foi assim, um contato. Sim. Só que, nesse mesmo tempo, essa minha amiga falou isso pra mim. Aham. E eu falei, claro que não. Tipo assim, Sim. ele é pastor, né? Sabia que tava no processo. Tal. Eu Sim. via as coisas dele na internet. Sim. Não curtia nada.
É porque ele era muito com jovens e tinha muitas brincadeiras com jovens. Muitas brincadeiras que Exato. confesso e deixo. O tiozão no meio da galera. Tomou Confesso e um deixa. bloco, essa eu jamais esquecerei, que é uma música que ele Eu criou. falava assim, meu Que é? Como que é essa não música? Meu Deus, Precisa, não precisa. Precisa. Tinha até um videozinho dele com os Tem. meninos. Nossa, horrível. O Léo tem esse vídeo, né, não? E aí eu falo, meu Deus, como assim? Não é possível. Tomou um bloco que eu já fui, era a música que ele falava. É, mas aconteceu, né, meu bem? E aí, meses depois, Tá, vocês pandemia. Você viu que ela tava, tipo, você seguiu, comentou a fotinha e Sim, curtiu. não, eu curti. Ela ter me. Curtiu, achou legal isso Curti, aí. eu gostei. Ah, Ela tá. Até porque, assim, eu já tinha visto a Elo, mas não. Não, com esses Ah, olhos, você não com viu. esses olhos, aham. Mas sabe assim, assim Ok, aham, assim. Elo. Aí quando ela me chamou, eu gostei, eu curti. Sim, Foi recíproco. entendi. Mas E aí aí, vocês se viram Mas na esse tela, momento aí não do foi, nada. não foi, só de curti verdade. ter chamado. Aí Esse eu pu- momento não eu que foi puxei, de. Aí eu puxei é. assunto com ela puxou esse assunto e eu desenrolei. Sim, A gente Puxei brincou assunto sobre com a ela, pandemia, né? Que a gente isso. ia querer namorar, alguma coisa assim. sim, Mas aí chegou a pandemia. É tá assim, bom. para resumir também, nessa época, as coisas estavam acontecendo tudo online, tudo era aham, online. tudo era Os online. encontros, Sim, né? sim. Células online, que você falou do Sim. Dinas. Aí eu estava servindo, de alguma forma, cooperando Uhum. né, com os jovens. E ela também estava dando uma força né, na Então, congregação também com nesse os tempo eu jovens. tava com os jovens Sim. E também. aí também isso foi Então deu match assunto... de conversa também. Isso, Exatamente. Vocês total. tinham, Mas vocês foi- tinham match de conversa Total, também. total. Isso foi aí totalmente, que assim, deu, foi o que foi o nos deu aproximou. início. Porque eu Exato. vi Que legal, olha, nele. ó, se a gente vê, observar, a sua obediência a Deus com a obediência dele a Deus, conectou vocês. Sim. Porque você obedeceu em vou continuar. Então, vou continuar com os jovens. É. Vou fazer esse ministério, vou ficar com os jovens. E foi um assunto que ligou vocês. O próprio Sim. Cristo ligou vocês, na verdade, né? Sim. Naquele, E aquele naquele senso de urgência momento, também, né? Pandemia, que a gente não naquele sabia o que ia momento, acontecer. Sim, tinha muitos verdade. jovens, né, se questionando, com medo de morrer, Sim. e se perdendo, querendo Sim. dar umas voltinhas. Sim. E eu estava com a liderança da dança na Sim, época. aham. Mas tinha mudado a liderança dos jovens e Precisou de ajuda. eles precisavam de ajuda. Então eu estava com eles, com os Sim. adolescentes. E aí tudo aconteceu, eu falei, socorro, e agora? Preciso aprender mais sobre esse assunto. Sim, E o Estênio já estava com uma célula sim. online, que era a nossa célula, Ah, verdade. né? E aí já tinha começado Sim, também sim. a célula do Dinas online. Sim. Tinha o Atos, tinha alguma coisa também. Aí, bom, resumindo. E aí eu falei, vou chamar esse cara, Sim, né? Ele tem muito para acrescentar. sim. Por tudo aquilo que ele já tinha vivido com Tá jovens. me chamando até hoje. Toda hora, agora muito mais do que isso. A gente pode depois discorrer sobre isso. Pra finalizar, a gente tem. A gente passou um pouco do horário, mas a gente vai ser rapidinho. A gente tem 3 caixinhas. Uma é corpo, outra é alma, outra é espíritos. Aí a gente vai tirar uma, outra e outra. Um de vocês dois vai tirar 2, né? Mas pode abrir. Abre uma e tira uma perguntinha que você vai responder rapidinho. Vou responder rapidinho. Vai ter que ser rapidinho. Tiro pra mim, pra ele já? Não, pra você. agora ele pega outra aqui. Aí você que tira. Não, da outra, isso. Cada um de uma. Muito bem. Você fala bem, amor. Eu queria ser jornalista quando eu era criança. Posso ver? Ó, primeira pergunta, depois vocês já pegam essa. Qual a sua palavra favorita? Ela te lembra algum momento especial? A minha palavra favorita, eu ser chamada de mãe. Eu Essa lembro os palavra. momentos especiais. É uma delas, né? Sim. Mas isso é muito marcante na minha Pra vida. E você? Agora é o amado. É. Ser chamado de pai. Ele é chamado de amado, pra quem não As sabe. crianças me chamam de amado. De amado, é isso aí. Especial. Tá, então já mostrou até qual é o momento que te lembra. A outra é: qual é a sua definição pessoal de Deus e como essa definição influencia a sua busca espiritual? A definição de Deus é a minha base de tudo, né? É a busca diária e viver esse amor de Deus e transmitir esse amor de Deus. Uhum. E você? Pra mim é pai. 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 A proteção, o cuidado.
o amor, o encorajamento, Sim. tudo isso eu aprendi com o Senhor. Sim. Ele é meu pai. Além de ser o Senhor, o dono da minha vida, o alvo da minha vida é meu pai. Então, com meu pai eu não tenho reservas. E Deus, quando ele se apresentou a mim como um pai, foi até diferente até da minha base de pai, que é uma base muito boa. Uhum. É uma base muito boa. Eu amo meu pai. Meu pai é uma inspiração para mim, sempre cuidou de mim, Sim. nunca deixou faltar nada para mim e para o meu irmão. Sim. Até a forma de manifestar amor, né, que ele tem através do serviço, do cuidado, da proteção. Uhum. Mas quando eu entendi que Deus era meu pai, com tudo isso que eu, Que que surgiu. eu, que eu passei, aí eu falei, uau, ele é meu pai e ele é mais do que eu sonhei, Sim. né, a respeito de um Ele é pai. um pai, como ele fala, se você é um bom pai na terra, imagina o vosso pai pai que que está está no no céu. céu. É mais Exatamente. ainda. E através dele eu tô também aprendendo agora. Acertar. Tô no curso. Acertar. Ninguém melhor que ele. Né? A Exatamente. última dessa aqui, essa aqui já foi uma, já foi outra, agora só tem mais essa. Quer tirar? Ela que tem que ler. Em que medida suas escolhas de estilo de vida estão alinhadas com seus objetivos de longevidade e qualidade de vida? Ninguém pegou essa pergunta até agora. Nossa, complexa, né? Em que medida, presta atenção, suas escolhas de estilo de vida estão alinhadas com seus objetivos de longevidade e qualidade de vida? Nós estávamos conversando Sobre sobre o cuidado isso. do templo, né? Eu creio que seja Jesus falando conosco. acho, de É verdade, muito tô falando Jesus, sério, amor. sem brincadeira, porque a gente tava falando sobre isso lá É. fora. Sim. Precisam melhorar. Sim. Nós precisamos melhorar muito nossa qualidade de vida. Fale de você, amor. Já te botou na baila. Já era, agora somos uma só carne. Mas Bom, isso é verdade. Se você, por exemplo, um come uma coisa, influencia o que o outro vai Exatamente, comer. Se um não tá exatamente. determinado, estraga a determinação do outro. Isso acontece Eu muito. faço marmitas todos os dias. Ele come o que eu sirvo pra ele, Sim, né, meu bem? E aí ele chega em casa pra jantar, nós chegamos juntos, ele vai comer o que eu vou servir. sim, Então, assim, eu não gosto de fazer a mesma comida todos os dias. sim. Então, todos os dias eu invento alguma coisa. E assim, se é 10, se é 11 horas que a gente chega, Sim. eu vou fazer alguma coisa. E ali, erroneamente, né, querendo fazer o bem, mas Sim. erroneamente, nós comemos massas, nós comemos Entendi, lanches, entendi. entende? A gente Então, tá num nós processo precisamos de- melhorar. Então vocês sim. acham que realmente isso foi um recado do Senhor? Recado do Senhor, total. E a gente tem Ninguém conversado pegou essa sobre isso. pergunta. De correção, E nós estamos de conversando a absorver, respeito né, de disso. absorver Exatamente. e tentar corrigir a rota. Porque Exatamente. nessa área, aí posso dizer que nós dois, pode falar teu nome também, inclusive? Nós somos uma só carne. A gente tá junto, amor. A gente não tá muito bem. Sim. Assim, a gente projeta longevidade, mas sem fazer. As atitudes práticas. Não, sem fazer por onde. Exatamente. Exatamente. A gente Sim. só espera, Né? né? Ah, Sim. vou viver tantos anos. Temos Mas- uma academia na esquina de casa. Eu sei, já fui na casa de vocês, Né? já vi que a Gabi saiu da academia pra ir pra casa de vocês de volta. Ela tava ali bem Entendeu? pertinho. Sabe, assim, bem do ladinho. Aham. Nós temos a praia que é de graça. Aham. Então, assim, realmente nós Temos que temos que, Foi que pensar foi sobre um isso. recado. Foi um recado A de Deus. gente tava falando sobre corpo, alma e espírito. Antes só de encerrar, a gente tá chegando nos momentos finais. Tão rápido, né? Muito rápido. Aqui é uma pequena lembrança Uau. que a gente entrega para todo mundo que veio. Vocês não retrocederam diante dos pequenos avanços que vocês tiveram. Tudo que vocês viveram foram pequenos avanços que, no montante geral, foi o avanço. Então, certamente é só para vocês lembrarem que vocês conseguiram e continuarem, porque sempre vão ter coisas que vocês vão ter que vão falar, isso é um pequeno avanço. Mas não retrocedam, porque vocês conseguiram até aqui, então o resto também virá. Tá bom? Amém. Essa é uma Obrigada. Obrigada a Obrigada, vai vocês. pra sala lá de casa. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Mandinha. Olha, eu agradeço a presença de vocês, eu amo vocês são os meus amigos, pastores. Agora estão vivendo um novo momento no ministério de vocês também. Uhum.
E eu agradeço a Deus por que vocês agora estão desfrutando de tudo que Deus tem dado pra vocês. Eu sei que vai ter muito mais coisa e Deus fala com a gente, Ele nunca decide só. Você que tá falando já com a gente. E eu agradeço a presença de vocês Nós que aqui. agradecemos Nós pelo agradecemos. convite, nos sentimos muito honrados. Na E é um verdade, prazer sempre estar com sempre, você, sempre. como Sim. pessoa, Obrigada. né? E participar desse novo tempo, realmente, como eu falei pra você lá fora, Verdade. participar desse novo tempo da sua Isso vida. é só o começo. Isso é só o Amém. começo. Obrigada. Deus está cumprindo tudo aquilo que ele já prometeu. É verdade. E a gente se alegra A gente muito se em alegra participar de tudo isso com você. Somos Obrigada. família. É verdade. É reino. É o reino. Obrigada. Que é o reino. Aqui é o Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Toda quarta às 20 horas, vocês já sabem. Agora eu vou adaptar isso. 3 Cs, curte, comenta e compartilha. Com o último C, que é o principal, com Cristo, sempre a gente vai conseguir, né? Não retroceda, gente, dos pequenos avanços. Você também. Próxima quarta às 20 horas, a gente se vê. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau.